E aí, pessoal, tudo bem? Hoje é nosso terceiro encontro. Tem gente que fala que é a terceira aula. Lembrando que nós estamos falando sobre o sistema imunológico. E hoje eu vou falar com você, nós vamos conversar sobre a ação do exercício agudo no sistema imunológico. O que é isso? Da sessão de treino. Você vai começar a treinar, você vai começar a fazer exercício. O que vai acontecer na primeira sessão? É isso que nós vamos entender. Então, pessoal, você tem que se lembrar, primeiro o meu nome, né? Sou o professor Ricardo Alexandre Miquete Gonçalves, tem gente que chama de Ricardo Magriça. Então, pessoal, presta atenção agora. Nós estudamos um pouquinho sobre o sistema imune, eu expliquei para vocês que tinha a importância do sistema imune para todos os sistemas orgânicos. Nós entendemos que tinha ação primária ou inata e a ação adquirida ou secundária. Eu mostrei para vocês as células e hoje nós temos que dar ênfase às células do sistema, as células como os monócitos, no caso os macrófagos, e os linfócitos, que vão ser as células que vão produzir citocinas, e essas citocinas são muito importantes no processo de inflamação e também no processo anti-inflamatório. Tudo bem? Então, nós vamos observar que nós vamos trabalhar hoje, conversar sobre essas citocinas produzidas por macrófagos e pelos linfócitos, tanto nos tecidos como também no sangue. Nós damos um pouquinho de característica da célula e aí nós viemos para a parte que modula o sistema imune. Lembrando, a alteração da imunidade ela é multifatorial, não é só o exercício. Tem o estresse, tem doença, tem falta de sono, a pessoa não bebe água, alimentação, falta de condição física e não dá recuperação. Tudo isso interfere negativamente ou positivamente no seu sistema imunológico. Lembrando que nós estamos passando por um período de pandemia, então presta atenção que é importante. Nós falamos também um pouquinho do controle de estresse, dá uma olhadinha lá nos outros vídeos que é bacana. E falamos também o que acontece quando você engorda. Ótimo. Agora, pessoal, olha isso aqui que legal. Isso aqui representa a resposta imune com o passar dos anos, tá? E como assim resposta imune? Nós temos duas linhas, né? Então, o que é? Uma que é o processo, a ação do sistema imunológico, ela vai caindo com o passar dos anos. Ao mesmo tempo que o processo inflamatório, ele aumenta, tá certo? E isso tem uma relação direta. Então, você tem que entender, quando falam, a doença Covid é perigosa para idoso. Porque o sistema imunológico, ele responde mais lentamente e ele inflama mais do que quando você é mais jovem. Tudo bem, pessoal, que quando a gente fala em sedentário, ele é muito parecido com o idoso, tá? Tem que prestar atenção nisso. Ele tem uma relação muito parecida com o idoso. Somente quando vai fazer exercício. Quando ele começa a fazer exercício, a reação então é idêntica de idoso. Então tem que tomar muito cuidado para não interferir negativamente no seu sistema imunológico. Então, pessoal, quando você vai fazer exercício, vamos assim, nem pensar muito no tipo do exercício. Se é um exercício de musculação, se é um exercício cardio, mas imaginar que o exercício em si, ele vai criar danos musculares em certas regiões. Principalmente na região da linha Z, tá? E aí o que acontece? Quando você tem um dano muscular, então vamos imaginar quando você começou na academia e o professor quer mostrar para você exercício, ou você vai lá e faz do jeito que você quer, porque no Brasil todo mundo sabe treinar, todo mundo é treinador de futebol, né? Todo mundo sabe. E aí é o problema, porque não é todo mundo que sabe, pessoal. E é uma coisa complicada, tem que estudar para saber, né? Nós sabemos que tem colega que não sabe, imagina você querendo saber. E aí o que acontece, pessoal? Quando se faz um exercício, quantidade, em volume, intensidade exagerada, vamos ter micros lesões, mas desproporcionais. E aí o que acontece? Vamos ter uma ativação muito grande de neutrófilos e macrófagos. E o que isso vai acontecer? Além de ter muita dor, né? Vai liberar muitas citocinas. E aí que está um problema, pessoal. Olha lá. Por quê? Porque aí, tudo bem, você faz exercício, os leucócitos aumentam, tá? Então, fazer exercício aumenta a sua imunidade. Aumenta o neutrófilo, aumenta o linfócito. Olha que bonito, aumenta a célula NK. Então,
né, as funções dessas células também aumentam, tanto do inato como adquirido. Não é lógico que a primeira ação é do inato, então tem inflamação, e depois vem adquirido. Mas olha o problema. Pessoa sedentária ou destreinada, se ela fizer cargas altas, ela inflama muito. Você já teve isso, muita dor. Isso não é bom. Esse negócio que não pain, no gain, se não tiver dor, não tem exercício, para! Isso aí é da época lá das cavernas. Porque nós temos que entender que a verdade, pessoal, ela é provisória. Então a ciência vai provando isso. Então, olha lá, pós-exercício, melhora a nossa célula sistema imunológico. Realmente. Só que tem um negócio, pessoal, chama-se janela da imunidade. Quando você para o exercício, algumas células, elas caem. E principalmente linfócito e célula NK, que é do sistema inato. São as primeiras células que vão atacar, elas caem. Tá? Tem algumas explicações em que existe também o processo de apoptose celular dos leucócitos. O que é apoptose? A morte programada adiantada por causa da temperatura. Então o corpo ele aquece muito, ele está destreinado, ele aumenta mais ainda a temperatura do que deveria aumentar, porque está destreinado, e aí isso acelera a morte da célula do sistema imunológico. Tá? E ela cai. Então, o que é o sensato? Não chegar nesse ponto do exagero. Então, eu vejo muitas pessoas andar de bicicleta 2 horas, sem condição, e acham que é saúde. Ou ir para academia e ficar lá querendo fazer tudo que não fez na pandemia. Está errado. Pensa, você está fazendo besteira, porque está interferindo na sua imunidade. Você pode ficar doente. Tá? E tem mais, eu vou falar mais durante a semana o que acontece. Até questão de por que você usa máscara, mas você tem que entender isso. É uma resposta aguda da sessão, tudo bem? E aí eu quero que você olhe agora, quando você faz o exercício, olhem como é importante o professor lhe mostrar a intensidade. Se você fizer um exercício moderado e uma alimentação adequada, então, pessoal, tem que fazer exercício, tem que estar alimentado, não dá para fazer exercício em jejum. Precisa ter carboidrato naquele ser para ele fazer exercício. Quando ele faz moderado, existe uma curva, a imunidade sobe e cai, mas fica acima dos limites. Então ele começa com valor, ela aumenta e ela cai, mas em limites aceitáveis, ou seja, a imunidade ela é positiva. Como eu falei, depende do estresse, do sono, tá? Tem isso aí. Aí de repente a pessoa faz exercício vigoroso. Melhora bem, melhora, mas cai muito. Tá? Então você começa a analisar o que é melhor, fazer exercício mais intenso ou mais moderado? Primeiro lembre-se, se você está voltando a fazer exercício, está começando, moderado, pessoal. Não faz vigoroso. Por quê? Vai observando agora. Se eu fizer um exercício vigoroso, eu aumento o risco de infecção. Por quê? Eu saio do repouso, faço uma carga muito alta, isso chama imunocompetência, resposta. Só que aí a janela vai ser muito longa e eu vou ter imunodepressão, ela vai cair, vai abrir a janela para você ficar doente. Vocês já viram isso? Pessoa fazer exercício, começar, chegar na sexta-feira, não ir mais na academia porque pegou uma gripe. Estava todo dolorido e pegou gripe. Acontece. E agora você vai querer pegar gripe? Não vai, né? E por que acontece? Porque, pessoal, as células, olha lá, os monócitos, linfócitos, eles caem. E cai muito. Então, se a pessoa ainda inventar, amanhã eu vou falar de exercício crônico, mas se você inventar de fazer tudo de exercício paulada, chega uma hora que você está arrebentado. Vai demorar muitas, que nem, em média, demora 72 horas, pessoal, para recuperar de exercício intenso. Tudo bem? Então, pensa, você machucou, treinou na segunda, você vai recuperar lá por quarta para quinta-feira. Tá muito certo isso daí, né? Mas lá para final de semana, então temos que tomar cuidado. A resposta ela não é tão positiva, tá? E olha o que acontece. Lembra que eu falei das citocinas, da interleucina? A TNF-alfa, que ela vai gerar o processo inflamatório, ela aumenta. E a isoleucina 6 também, ela aumenta na produção muscular, em atividade intensa. Então você tem que dar um tempo de recuperação, precisa dar, é fundamental. E aí, pessoal, quero que você olhe isso aqui, isso aqui já é bem conhecido, que é um J, é o risco de infecção das vias aéreas superiores. Pessoal,
O sedentário é alto, fazendo exercício moderado ela cai, e o exercício em alta intensidade ela aumenta muito. Então é arriscado. E olha esse gráfico aqui que é legal. Agora observe. Entendeu? Abaixa, a imunidade não fica com risco maior. Quando você faz treino moderado, ela cai. Quando é alta a intensidade, ela sobe. E quando o cara é atleta, ela cai. E sabe por que ela cai? Porque ninguém é louco de machucar um atleta, de deixar ele doente. Então, quando percebe que a carga está exagerada para o atleta, manda ele descansar. Deu gripe, ele fica em casa. Agora você, muitas vezes, está com gripe, você vai para academia. Pensa nisso. Agora não é importante você treinar. Você tem que ir doente, você tem que treinar inteiro. Tem que ir para academia, sim. Tem que fazer exercício sim, com proteção e segurança. Mas a imunidade sua, ela tem que estar preservada. Então não vai nessa. Eu vou na aula, vou fazer aula de spinning, vou fazer aula de musculação, vou fazer aula de HIIT. Para, eu vou dar dicas para você. Mas pensa na sua saúde. E aqui, pessoal, quero olhar um negócio mais absurdo ainda, tá? Pensa naquelas pessoas que estão fazendo dieta intermitente. Pensa naquela pessoa que ganhou peso e que outro dia viu o vídeo e falou, nossa, realmente eu tenho as minhas funções, elas mudam. O Ricardo mostrou que tem um monte de função que muda no meu fígado, no meu pâncreas, até no meu cérebro, no meu músculo, no meu tecido adiposo. Tudo bem. Só que, pessoal, olha aqui um pouquinho. Ó, fazendo exercício vigoroso e moderado. Você vendo que ele passou da linha? Que ele tá dando, assim, imunossupressão. Então, olha que engraçado. Quando a pessoa faz exercício vigoroso, só que ele come antes, porque tem que comer, porque o cara... Por exemplo, o que é vigoroso? O cara vai fazer uma sessão de crossfit, uma sessão de HIIT, 2 horas na musculação com carga máxima, até a fadiga, aí o cara faz aquele exercício vigoroso. O que vai acontecer? Mesmo alimentado. A imunidade vai ser menor. E a pessoa... Então, o Ricardo falou que é para eu fazer moderado. Eu vou fazer moderado. Só que ela está em dieta, em restrição de carboidrato. Ela está passando fome. Ela inventou de fazer dieta intermitente, ela está sem comer. O que vai acontecer? O exercício moderado tem um efeito similar ao exercício vigoroso. Ou seja, sabe quando a avó fala para você, come menino que você vai ficar doente? Você vai ficar doente, porque sua imunidade vai ficar baixa. Pessoal, hoje tem um monte de estudo, prova que não se faz exercício em jejum. É prejudicial ao sistema imunológico, é prejudicial à sua saúde, é prejudicial aos seus resultados. Então aqui, por que você vai fazer isso? Pensa, não dá certo. Você quer ter problemas? Faça exercício vigoroso, faça exercício moderado. Ricardo, eu já estou treinado. É outra conversa. Nós estamos falando de pessoas que estavam sedentárias, pessoas que não fazem exercício e agora foram fazer. Mas falaram que é melhor fazer HIIT porque acelera o emagrecimento. Você vai se machucar e vai interferir na sua imunidade. Tudo bem? Então, pessoal, espero que você tenha gostado e que você guardou essa informação. Vai fazer exercício. Exercício moderado. E agora é a pergunta. Ricardo, como que eu vou fazer exercício? O que é exercício moderado? Durante a semana eu vou conversar sobre isso. Agora você tem que entender que para a sua imunidade funcionar, você tem que fazer exercício moderado. Tudo bem? Então, pessoal, muito obrigado. Agradecer de novo ao professor Fábio Sischini, que liberou aqui os slides. Também agradecer também aos alunos, nossos alunos lá da Academia Summer, que sempre compraram a nossa ideia e sempre nós aplicamos isso. Por isso que nós somos conhecidos de um lugar que realmente o exercício funciona dentro da saúde. Pessoal, muito obrigado e até amanhã. Não perca, amanhã eu vou falar sobre o exercício crônico e a sua interferência na imunidade. Falou, pessoal, até amanhã.